Eu estou dando continuidade a um assunto que eu comecei a abordar na semana passada sobre os aspectos culturais que influenciam a nossa comunicação. Então eu contei que a nossa comunicação é um produto de diversos fatores, entre eles a cultura na qual nós estamos inseridos. Então, para continuar a falar sobre isso, eu vou pedir para você imaginar uma situação. Você recebe na sua casa um colega de trabalho que você ainda não conhece presencialmente. Ele é novo na empresa e você recebe na sua casa gentilmente e ele chega do exterior depois de um longo voo. Ele vem dos Estados Unidos e você é um brasileiro ou uma brasileira. E aí você pergunta assim para ele: você tá com fome? Quer comer alguma coisa antes de dormir? Sendo ele dos Estados Unidos, muito provavelmente ele responderia para você: sim, estou com fome. Eu aceito um sanduíche. De uma maneira bem direta. Agora imagina o contrário. Imagina que você chega lá nos Estados Unidos, na casa desse colega, e ele pergunta assim pra você: quer comer alguma coisa antes de dormir? Está com fome? E você fala: não precisa não. Ele: então tá bom, boa noite e até amanhã. Só que você estava com fome. E você, como brasileiro ou brasileira, esperava que ele perguntasse uma segunda vez: tem certeza? Não tá com fome mesmo? E você provavelmente responderia: não, imagina, não precisa se preocupar. E ele responderia uma terceira vez: você tem certeza? Seu voo foi super longo, não quer comer algo antes de dormir? E aí você responderia, depois da terceira vez: na verdade acho que seria legal comer alguma coisa leve sim antes de dormir. Essa diferença, muito provavelmente, sofreu interferência da cultura. Ela pode sofrer interferência também da personalidade da pessoa, mas ela também sofre interferência da cultura. A gente precisa pensar, quando nós pensamos em diferenças culturais na comunicação, em dois grandes grupos. O grupo de contexto alto e o grupo de contexto baixo. O que isso significa? No grupo de contexto alto, são pessoas, são culturas que falam mais de maneira subentendida, fala mais de maneira indireta, nas entrelinhas. Então, quando você respondeu para o seu colega americano: não precisa não, a sua comunicação não verbal dizia que sim, que você gostaria de comer, mas a sua comunicação verbal dizia não precisa, sem muita confiança, sem muita assertividade. O seu interlocutor precisaria ter lido nas entrelinhas, ou seja, é preciso um alto contexto para entender aquela mensagem. No grupo de contexto baixo, significa que eles falam de uma maneira mais direta, sem a gente precisar ler muito nas entrelinhas. Então, no caso do americano, que é mais direto, é do grupo mais direto do contexto baixo, ele diria de maneira bem assertiva e direta para você: sim, seria legal comer. Você poderia até interpretar isso como uma leve falta de educação. Nossa, o cara já vem me pedindo comida assim, só que ele só respondeu a sua pergunta. Porque para você seria mais educado responder de maneira mais indireta ou depois de uma insistência. No final desse vídeo eu vou colocar para vocês os países que fazem parte do grupo do contexto alto, ou seja, que falam de maneira mais indireta, e os países do grupo do contexto baixo, que falam de maneira mais direta. Mas só para te dar um spoiler, do contexto alto, o país que precisa de mais contexto, ou seja, que fala mais nas entrelinhas, é o Japão. E do contexto baixo, ou seja, o país das pessoas que têm uma comunicação mais direta e mais assertiva, é o país Estados Unidos. Então imagina um japonês conversando com um norte-americano. Olha quanto ruído isso pode gerar. Agora, a minha sugestão é que você volte no meu vídeo da semana passada e veja ou relembre os 3 casos que eu contei para você. Eu me comunicando com uma alemã, vendo a comunicação de um indiano e eu vendo a comunicação, me comunicando com um americano. E lá você vai entender essa diferença. Eu, como uma brasileira do grupo de contexto alto, conversando com uma alemã do contexto baixo, Estados Unidos contexto baixo,
e um indiano que é contexto mais alto que o Brasil. Se você ficou um pouco confuso ou confusa, não precisa se apavorar. Na semana que vem eu vou voltar a falar um pouco mais sobre isso, trazendo alguns exemplos práticos dessas diferenças culturais, como é que a gente lida com isso. E se você se comunica frequentemente com pessoas de outros países ou conhece pessoas que se comunicam com pessoas de outros países, compartilhe esse vídeo para que elas também possam se beneficiar deles. Até lá, e não deixa de ver aqui a imagem com esses países.